Bem-vindo ao canal Infográficos. Hoje discutiremos o infográfico intitulado Empresas Familiares como Parcela do PIB, publicado pela Visual Capitalist e preparado por Dorothy Nussbaum, com base em dados de Thorwatz, Fundo Monetário Internacional e Fortune. Gráfico publicado no final de 2023. Na segunda parte do material, apresentaremos as 10 empresas mais antigas do mundo. Vale a pena assistir esse material até o final. Os autores informando que, globalmente, 90% das empresas são empresas familiares. São um fator-chave no crescimento econômico, criando milhões de empregos. Infelizmente, não foram fornecidos critérios para reconhecer uma determinada empresa como empresa familiar. Deve-se notar aqui que existem muitas definições. Compreendemos intuitivamente que uma empresa familiar é uma empresa controlada pelo seu fundador ou por seus familiares na primeira geração ou nas subsequentes. No entanto, existem muitas definições. Exemplos são dados na publicação de Daniel Van Darby, cujo link pode ser encontrado na descrição do vídeo. Antes de discutirmos o infográfico, gostaria de fazer 2 comentários técnicos. Primeiramente, a lista mostra países aleatórios. Estes não são países com a maior proporção de empresas familiares no PIB, nem são especiais de forma alguma. Os autores escolheram estes países, de acordo com critérios próprios, sobre os quais nada sabemos. Em segundo lugar, o infográfico não mostra o número de empresas familiares nos países selecionados. É apresentada a percentagem do PIB gerada pelas empresas familiares num determinado país. O valor deste PIB em dólares americanos também é dado. Se tivéssemos dados para todos os países, certamente seria mais fácil fazer observações mais analíticas e comparativas. Mas confiamos no que temos. A natureza dos infográficos apenas nos permite fazer afirmações gerais. Vejamos a Índia, primeiro a partir da esquerda, onde as empresas familiares representam quase 80% do PIB. Os autores observam que as empresas familiares incluem até o maior conglomerado indiano em termos de capitalização, a Reliance Industries. Hoje, a Reliance Industries é considerada a maior empresa familiar do mundo. Graças a esta menção, percebemos que as empresas familiares não são apenas pequenas empresas, mas também gigantescos gigantes, nos quais o comando é do fundador ou da sua família. Outros exemplos de empresas familiares incluem a maior cadeia de supermercados dos Estados Unidos, Walmart, a gigante automóvel alemã Volkswagen e o maior fabricante mundial de bens de luxo, Moet Hennessy Louis Vuitton. Mais uma pequena anedota sobre o mercado indiano. Certa vez, um amigo indiano que estudava na Europa contou-me que o seu pai tinha criado um banco local na área de Ahmedabad, com base no capital que tinha acumulado ao manter uma lista de espera para um banco local já existente. Havia tantas pessoas na fila que manter uma lista de filas permitiu, ao fim de alguns anos, angariar capital suficiente para abrir uma agência competitiva e conceder os seus próprios empréstimos. Este é um exemplo de como você pode expandir um negócio na Índia com base na maior população do mundo. A seguir, vemos 5 países onde as empresas familiares são responsáveis pela geração de aproximadamente 70% do PIB, entre eles, Espanha, Itália, Reino Unido e Portugal, ou seja, a velha Europa. Uma história econômica ininterrupta durante séculos, fortunas construídas durante a glória colonial. Tudo isso pode ser encontrado em algumas empresas familiares que atuam nesses mercados. Mas também existe o México. É difícil analisar nesta amostra aleatória e pequena se o México está a alcançar os mesmos resultados que a Espanha devido à sua influência nos últimos séculos. Veja uma característica comum entre estes 5 países. Pois bem, quando caminho pelas ruas das cidades e metrópoles locais, com comércio de rua local como lojas, restaurantes e pequenos estabelecimentos de serviços, vejo a estabilidade resultante da tradição de compras dos moradores locais. Isto aplica-se especialmente aos edifícios mais antigos, e não aos conjuntos habitacionais mais recentes. Alta densidade de pequenas instalações. Na Polônia, por exemplo, a densidade de supermercados das maiores cadeias retalhistas é tão elevada que é quase não rentável gerir pequenas mercearias, muitas vezes empresas familiares, na maioria dos locais.
Isto nem sempre significará que o fenômeno acima mencionado reduzirá a participação das empresas familiares no PIB de um determinado país, porque entre as maiores cadeias de supermercados também existem empresas familiares, por exemplo, o Lidl ou o acima mencionado Walmart. Além disso, o fenômeno do franchising permite que as empresas familiares administrem vários tipos de negócios sob uma marca adquirida. Canadá 60%. Um resultado intermediário entre a velha Europa e o próximo grupo. A única observação que tenho é que o Canadá, na minha opinião subjetiva, parece ter um caráter ligeiramente mais europeu do que os Estados Unidos, mas, no entanto, é mais americano do que europeu. Note-se que o valor do indicador analisado coloca o Canadá entre os países da velha Europa e os Estados Unidos. Mas mais próximo destes últimos, o próximo grupo de países inclui 3 países, onde as empresas familiares geram aproximadamente 50% do PIB, os Estados Unidos 54%, a China 51%, a Alemanha 49%. Este é um grupo interessante pelos valores alcançados. Estas são as 3 economias mais poderosas do mundo. E em cada um deles, metade do PIB é gerado por empresas familiares e a outra metade por empresas com estrutura acionária diferente. Ocorre-me que as economias que funcionam de forma mais eficiente são aquelas que possuem corporações poderosas e que operam globalmente e que criam boas condições para o desenvolvimento de empresas familiares. Acho que também são importantes o ambiente jurídico e a cultura empresarial, que permitem a transformação das empresas familiares em organizações geridas por pessoas não relacionadas com o fundador. Ao mesmo tempo, estes resultados podem indicar que, estatisticamente, as empresas geridas por pessoas não relacionadas com a família do proprietário operam de forma mais eficiente. Caso contrário, nestas 3 economias as empresas familiares seriam responsáveis por uma parcela maior da geração do PIB. Vou fazer uma nota técnica aqui. Vendo as 3 economias mais fortes do mundo lado a lado, tento perceber padrões, mas sem nenhuma garantia de que sejam precisos. Se tivéssemos uma lista de todos os países, certamente descobriríamos que as empresas familiares também geram aproximadamente 50% do PIB em países que não são potências econômicas mundiais. Que esta observação nos faça perceber o quanto a exposição dos dados selecionados pode influenciar as conclusões tiradas. Em seguida, temos 2 países onde as empresas familiares são responsáveis por 40% do PIB. O Equador da América do Sul e os Emirados Árabes Unidos do Médio Oriente. Diferentes localizações. Uma característica comum. As exportações de hidrocarbonetos constituem a sua posição dominante de exportação, 40% e 77% respectivamente, e influenciam assim o PIB. Não conheço os números do Equador, mas para os Emirados Árabes Unidos é cerca de 30% do PIB. As empresas da indústria de hidrocarbonetos são geralmente grandes conglomerados e nem sempre são de propriedade familiar. Outro país apresentado no infográfico é a Holanda, onde 25% do PIB é gerado por empresas familiares. Este é um valor muito baixo em comparação com outros países europeus neste ranking, especialmente porque a Holanda é também um país com séculos de continuidade econômica. Quais poderiam ser as razões pelas quais as empresas familiares holandesas são responsáveis por apenas 1/4 do PIB, enquanto, por exemplo, as britânicas são responsáveis por 2/3 do PIB? Procuraria a resposta numa elevada cultura empresarial e em condições favoráveis, incluindo fiscais, para a gestão de sociedades de capital. Vale lembrar que a primeira sociedade anônima conhecida com participação acionária internacional foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundada em 1602. O que direi agora é apenas a minha opinião privada. Mas em comparação com os outros europeus aqui mencionados, os holandeses parecem abordar os empreendimentos comerciais internacionais de uma forma mais colaborativa. E deve ser sempre uma joint venture, e não há espaço em tais acordos para favorecer uma família. O último caso discutido é o da Indonésia, onde 10% do PIB é gerado em empresas familiares. O 4º país do mundo em termos de população, aproximadamente o 15º no mundo em termos de força do PIB.
A indústria e a extração de matérias-primas representam aproximadamente um terço do PIB. Na minha opinião, este factor pode ser responsável pela baixa participação das empresas familiares no PIB indonésio. Ou talvez os fatores culturais desempenhem um papel adicional ou maior, incluindo, por exemplo, a influência do entreposto comercial da já mencionada Companhia Holandesa das Índias Orientais na configuração atual das empresas indonésias. Pessoalmente também sou empresário e, do meu ponto de vista, posso afirmar que quase todas as empresas do período inicial são familiares. Os empreendedores são geralmente apoiados no período inicial pela família imediata, pais, irmãos e cônjuges. Após esta anotação, passaremos para a lista das empresas mais antigas do mundo. Alguns deles ainda têm caráter familiar, outros não, o que não surpreende considerando a história de mais de 1000 anos. 10º lugar, a Casa da Moeda Real, Grã-Bretanha. Ano de fundação 886, 1138 anos de atividade. A empresa pertence à família real britânica e produz dinheiro metálico. Você pode ver que este deve ser um negócio próspero. 9º lugar, Tanakaiga Butsugu, Japão. Ano de fundação 885, 1139 anos de atividade contínua. A empresa é administrada por um representante da 70ª geração da família, Masakazu Tanaka. A empresa produz itens devocionais budistas. 8º lugar, Manai de Paris, França. Ano de fundação 864. 1160 anos de atividade. A empresa fundada pela família real francesa produz continuamente moedas. A empresa foi nacionalizada. 7º lugar, Staffilterhaft, Alemanha. Ano de fundação 862, 1162 anos de atividade contínua. É uma vinha, destilaria e hotel. Curiosamente, Staffilterhaft é também o vinhedo mais antigo em operação contínua do mundo. A empresa mudou de proprietário, mas é atualmente gerida pela 7ª geração de uma família, que comprou a vinha em 1855. 6º lugar, Santo Peter-Stiftskjulanerian, Áustria. Ano de fundação 803, 1221 anos de atividade contínua. Fundado como uma pousada em Salzburgo, hoje é um restaurante de prestígio com o título de mais antigo do mundo. 5º lugar, Genda Shig, Japão. Ano de fundação 771, 1253 anos de atividade contínua. A empresa produz papéis cerimoniais e embalagens para presentes, inclusive para a corte imperial. 4º lugar, Oshiraya-kan, Japão. Ano de fundação 718, 1306 anos de atividade contínua. Propriedade da 46ª geração da família Oshi, um hotel tradicional na província de Ishikawa. 3º lugar, Koman, Japão. Ano de fundação 717, 1307 anos de atividade contínua. Propriedade da 46ª geração da família do fundador Ryuki Ganakan, um hotel tradicional na província de Hyogo. 2º lugar, Nishiyama Onsen Kyankan, Japão. Ano de fundação 705, 1319 anos de atividade contínua. Fundado por Fujiwara Maito, membro da corte imperial, o hotel é hoje considerado o negócio em funcionamento mais antigo do mundo. O hotel foi construído próximo a fontes termais e hoje pertence à família imperial do Japão. 1º lugar, Kongogumi, Japão. Ano de fundação 578, 1446 anos de operação contínua. A empresa atua no setor da construção, especializando-se na construção e restauro de edifícios religiosos e históricos. A constituição da empresa permitiu que esta fosse gerida não só pelos filhos dos herdeiros, mas também pelos genros, o que possibilitou a sua continuidade na ausência de descendência masculina. O último presidente da 40ª geração foi Masakazu Kon. Em 2066, a empresa foi adquirida pelo Takamatsu Construction Group. Você provavelmente já percebeu que todas as 5 empresas mais antigas do mundo são japonesas. Os japoneses são uma nação muito conservadora. Até 56% das empresas no mundo com mais de 200 anos são japonesas.
As empresas alemãs constituem 15% deste grupo. As empresas holandesas 4%, as empresas francesas 3%. Você pode ver no mapa as 20 empresas mais antigas que ainda operam hoje. Você sabia que a lista das empresas mais antigas do mundo inclui o Curral Espanhol e as empresas mais antigas da América são as casas da moeda mexicana, peruana e colombiana? Saudações e encorajo você a assistir os episódios restantes em nosso canal. Convido você a comentar este material de maneira factual.